Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política, e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com o Gustavo Gayer, mais uma testemunha, a ex de Vorcaro, dá um pé na bunda do banqueiro e se afasta dele. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Agora sim, o Vorcaro está completamente abandonado. A noiva do Vorcaro, a Marta Graeff, que se tornou uma das mulheres mais famosas no Brasil ultimamente, uma influenciadora, a mulher que o Vorcaro gastou 200 milhões de reais para fazer uma festa, como nunca havia acontecido antes, uma festa de noivado na Grécia, com Coldplay tocando, ela acaba de abandonar o seu noivo. E olha só, ela não se diz nem ex-noiva, ela fez questão de soltar uma matéria dizendo que ela é uma ex-namorada sem vínculos com o Vorcaro. Gente, sejamos sinceros aqui. Uma das coisas que mais chamaram atenção nessas conversas do WhatsApp que foram divulgadas nesses últimos dias era a intimidade, a proximidade, a frequência com que os dois conversavam. O Vorcaro falava tudo pra ela. E eu digo tudo mesmo. E o que ela tá fazendo? Ex-namorada de Vorcaro, contrata assessoria e advogado e faz questão de se desvincular do banqueiro. Bom, eu acho que assim que ela descobriu que o cara contratava gente para arrancar dentes de jornalistas, fazia putaria numa casa em Trancoso, chamando garotas de programa de outros continentes, para que elas não pudessem entender o que fosse falado nessas festas, nem reconhecer autoridades. Acho que depois disso tudo, que viu no celular dele, inclusive, que ele chamava uma outra mulher de minha futura esposa, ela decidiu dar um pé na bunda do cara. E aqui nós estamos falando de um arquivo que sabe de tudo que o Vorcaro fez. Porque era impressionante como o Vorcaro tinha uma necessidade de contar tudo para ela. Marta Graeff disse que não tem qualquer relação com negócios ou atividades profissionais de Vorcaro. E que o relacionamento se deu à distância e que os dois não estão juntos há meses. Olha só, cara. Tava lá um mês antes de ser preso, ou depois de preso mesmo, tava lá conversando com o cara, mas agora não estão juntos há meses. Vamos ler a matéria, você vai ver que aqui nós estamos diante de uma possível testemunha de tudo que o Vorcaro fez. Inclusive, foi ela que atendeu a ligação de vídeo quando o Vorcaro estava recebendo Alexandre de Moraes na casa dele. Foi ela que perguntou quem era aquele ali, e o Vorcaro disse, Alexandre de Moraes. A influenciadora Marta Graeff, ex-namorada, a mulher era noiva, gente, teve festa de noivado de Daniel Vorcaro, contratou uma assessoria e um advogado para se desvincular do banqueiro, de quem disse ter se separado há meses. O Vorcaro foi preso, aí alguns detalhes da prisão dele, né? O Vorcaro foi alvo, também não tem importância, que a gente já sabe. Marta Graeff não foi alvo da operação e seu nome veio a público em razão de terem vindo a público, mas para repetir público, né, duas vezes, troca de mensagens entre eles presentes no telefone celular de Vorcaro, que foi periciado pela Polícia Federal. Nos diálogos, em meio a mensagens de caráter pessoal, Vorcaro fala de encontros com autoridades, cita políticos e ministros, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A nova assessoria contratada por Marta Graeff buscou a imprensa para informar que ela e Vorcaro já não estão juntos há meses. Além disso, enfatizou que o relacionamento entre eles teria se dado à distância. Marta vive fora do Brasil há cerca de 20 anos, atualmente em Miami, e também não vai ao Brasil há alguns meses, diz a assessoria. Além disso, Marta Graeff destaca que não tinha qualquer relação com os negócios de Vorcaro, agora sob investigação. As mensagens que vêm sendo mencionadas publicamente referem-se a conversas privadas trocadas durante o período em que estavam em um relacionamento, em um contexto estritamente pessoal. Como qualquer casal que compartilha aspectos do seu dia a dia, Marta nunca participou ou teve qualquer envolvimento com os negócios e atividades profissionais de Daniel Vorcaro. Isso nunca foi alegado. Ninguém nunca acusou a Marta de ter participado dela, mas ela é uma testemunha, já que Vorcaro contava tudo para ela. Inclusive fazia ligação de vídeo para mostrar que estava recebendo na casa dele um ministro do STF. Mas do que nós estamos diante aqui? Nós estamos diante de uma mulher que sabe de tudo que o Vorcaro fez, que está lá nos Estados Unidos agora. Então, ela tem uma certa proteção, que eu tenho medo pela vida dela, sabendo do que o Vorcaro tinha pedido para fazer com um jornalista, Lauro Jardim, que era quebrar os dentes dele. Então, ele tinha ali sob seu comando jagunços, capangas. Ela, pelo menos, está em Miami, mas ela vai precisar de proteção, porque, querendo ou não, ele pode mandar alguém para Miami fazer alguma coisa, nós sabemos disso. E ela é um arquivo vivo.
Ela sabe de detalhes, de coisas que o Vorcaro contava pra ela. Não porque ela participou das decisões, mas porque ele contava. Agora nós temos uma mulher que sabe que foi traída, que foi feita de boba, que tinha no celular do seu namorado minha futura esposa, se referindo, que chamava garotas de programas de outros continentes pra festejar com autoridades, inclusive uma pica da galáxia do judiciário brasileiro, que hoje nós já sabemos quem é, depois de uma matéria do Lauro Jardim, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha visitado a casa dele em Trancoso. Moraes soltou uma nota dizendo que não foi, mas assim como ele havia soltado uma nota dizendo que nunca tinha recebido as mensagens do celular do Vorcaro, e a Polícia Federal provou que ele sim recebeu aquelas mensagens de visualização única do celular do Vorcaro. Então assim, Marta Graef, se você sabe de alguma coisa, o Vorcaro te fez de boba. Tá na hora de você colocar a boca no trombone. O Brasil precisa de que tudo o que aconteceu, todo esse conluio, toda essa podridão envolvendo o STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Banco Master, Lula, tudo isso venha à tona. Porque nós precisamos resgatar essa nação. Eu sei que você mora nos Estados Unidos, em Miami, mas o Brasil está numa situação muito complicada e eu acredito que você possa nos ajudar. Então, nada melhor do que se colocar como uma testemunha e vir para cima, né? E vir contar o que realmente aconteceu. Né? Meu Deus, são 200 milhões na Itália que o cara gastou. Então é mais uma pulando fora do barco, nesse caso pulando fora do iate. Não adianta, o que a gente percebe é que isso tomou uma proporção, um ritmo, que nada vai poder parar. A Lava Jato não conseguiu fazer o estrago no sistema que esse escândalo do Banco Master está prestes a fazer no Brasil. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Caso Vorcaro leva a STF a discutir limites para a quebra de sigilo por CPIs. Ministro entende que é necessário fixar maior controle aos dados que podem ser requeridos pelos congressistas. A série de vazamento de informações íntimas do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, reacendeu no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre os limites de acesso dos dados de quebra de sigilo pelas CPIs. Decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que anularam pedidos de medidas de quebra de sigilo, reforçam esse entendimento. Alguns ministros consideram que é necessário fixar maior controle aos dados que podem ser requeridos pelas comissões, sob a justificativa do direito à privacidade e ao sigilo. Com isso, as CPIs deveriam apresentar pedidos de quebra de sigilo mais específicos, com maior detalhamento sobre o que é quem será investigado, excluindo possíveis informações íntimas. O que pode ou não ser analisado na quebra de sigilo é o objetivo de uma série de decisões no Supremo Tribunal Federal. A Lei das Interceptações Telefônicas de 1997 trata de forma mais específica de informações contidas em ligações em uma época em que os celulares não concentravam tantos dados. A jurisprudência da Corte ampliou o escopo de informações que podem ser extraídas sob decisões judiciais, como os dados de aplicativos de mensagem, e-mails, fotos, notas, localizações, entre outros. Em 27 de fevereiro, Gilmar Mendes suspendeu o requerimento para quebrar o sigilo de uma empresa do Dias Toffoli, aprovado pela CPI de combate ao crime organizado. O ministro afirmou que o requerimento das comissões não apresentou uma causa provável, com falta de fundamentação concreta e sem provas que justifiquem a apuração. Ao que parece, a jurisprudência sobre os poderes de investigação das CPIs não evolui no mesmo compasso de evolução da tecnologia. O presente caso é um retrato sem filtro desse tipo de situação, a demandar cautela e rigor técnico, afirmou. Gilmar ainda considerou que é necessário que o Supremo Tribunal Federal analise o tema da proteção de dados para lançar regras sólidas para controlar os atos praticados pelas CPIs. Seria necessário harmonizar as premissas da dogmática sobre o assunto, sob pena de as comissões parlamentares de inquérito alcançarem poderes que extrapolam os limites impostos pela reserva de jurisdição, declarou. No mesmo sentido, o ministro Flávio Dino decidiu na quinta-feira suspender a quebra de sigilo telefônico e fiscal aprovada pela CPMI do INSS contra de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Na decisão, o ministro considerou que não é possível aprovar medidas para apurar vários investigados em uma votação em bloco,
Segundo o Dino, cada requerimento de quebra de sigilo pela CPI deve ter uma fundamentação específica para cada investigado. É induvidoso que a CPI pode quebrar os sigilos constitucionais que entender necessário, bastando que haja um adequado procedimento de apresentação do caso. 2. Exposição dos fundamentos do requerimento. 3. Debate. 4. Votação individualizada. 5. Deliberação. 6. Registro em ata da motivação do ato de quebra e o placar da votação em cada caso, afirmou. A decisão do ministro foi criticada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que declarou que atingiu o delicado equilíbrio entre os poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ouvido pelo Poder 360, avalia que há indícios de que parte da quebra de sigilo do celular de Vorcaro tenha sido vazada por integrantes da CPMI e do INSS, que passou a ter acesso às provas colhidas pela Polícia Federal. Na sexta-feira, o relator do inquérito sobre possíveis fraudes do Banco Master, André Mendonça, determinou a abertura de um inquérito para investigar o vazamento das informações do celular de Daniel Vorcaro. Na decisão, o ministro destacou que o compartilhamento da quebra de sigilo não autoriza o vazamento das informações por integrantes da CPI, bem ao contrário, enseja pela autoridade que recebeu a informação de acesso restrito à responsabilidade pela manutenção do sigilo. Isso porque, a toda a evidência, a eventual quebra de sigilo não torna públicas as informações acessadas, declarou o ministro. Para o ministro, o compartilhamento das provas com a CPMI do INSS foi autorizado para reforçar a autonomia das instâncias investigadas. Mendonça delimitou que as investigações não poderão afetar os jornalistas que obtiveram acesso indireto às informações que, pela sua natureza íntima, não deveriam ter sido publicadas. A imprescindível observância da delimitação ora fixada decorre da absoluta necessidade de se preservar os meios adequados para a continuidade do relevantíssimo papel desempenhado pela imprensa, instituição essencial à constituição de qualquer modelo de organização estatal que se pretenda estruturada a partir das ideias democráticas e republicanos, declarou. A quebra de sigilo dos dados telemáticos do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, identificou que ele mantinha o contato dos telefones e autoridades dos três poderes, como 3 ministros do STF parentes de ministros como a advogada Viviane de Moraes, 6 congressistas, além de 2 diretores do Banco Central. A autarquia que regula e investiga o Master, as mensagens interceptadas pela PF e as quais o Poder 360 teve acesso estavam no celular de Vorcaro, apreendido pela corporação na Operação Compliance Zero. Com base no conteúdo obtido, eis o que se sabe sobre o empresário até o momento. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.